Felicidade do trabalho. Será que é possível ser feliz no trabalho hoje em dia? Em Angola, estimadamente a cada 10 colaboradores, apenas um diz estar feliz e o outro diz estar relativamente feliz. Por que será que tem estado cada vez mais complexo ser feliz? E olha que essa estatística de Angola não é uma estatística restrita a nós. Mesmo em outras realidades, quando se tenta avaliar o índice de felicidade no trabalho, é comum as pessoas sentirem-se infelizes no trabalho. O que fazer para conseguir ser mais feliz no trabalho? O que as organizações podem fazer para ajudar os colaboradores a sentirem-se mais felizes no trabalho? É sobre isso que vamos falar hoje. Fica aqui até o final, que a última indicação é a mais profunda de todas. Começamos? Como sempre, antes de entrarmos a fundo no nosso tema, nós temos aqui a nossa tradição, a nossa cultura, que é subscrever o canal, deixar o like, ativar o sino das notificações, caso ainda não esteja ativado, e compartilhar, porque não vale crescer sozinho. Vamos entrar agora para o nosso tema, felicidade no trabalho. Feliz ou infelizmente, as estatísticas sobre felicidade não têm estado em mais alta estima. A verdade é que um número cada vez mais crescente de colaboradores sente-se infeliz no trabalho. E não apenas sobre o trabalho que executa em si, porque muitos desses que se sentem infelizes no trabalho até trabalham em uma área de atuação que eles gostam. Quando os colaboradores se referem a serem infelizes no trabalho ou a estarem infelizes no trabalho, eles estão tendencialmente a referir-se à cultura organizacional, ao ambiente corporativo, às lideranças. Tudo isso traz à percepção o sentimento de felicidade ou infelicidade. O que é que as organizações podem fazer para conseguir contornar isso? E o que é que você, a nível pessoal, pode fazer para conseguir sentir-se mais feliz no seu trabalho? Para sentirmos-nos felizes no trabalho, é importante deixar claro que a felicidade não é a ausência de problemas. É isso. Se você ainda acha que precisa deixar de ter problemas para ser feliz em qualquer área da vida, incluindo a nossa área laboral, você está redondamente enganado. A felicidade, na verdade, que é, por definição e conceito, um sentimento, um estado subjetivo, na medida em que cada um de nós tem uma percepção do que é ser ou não feliz, é um estado de sensação de bem-estar, que obedece à característica da durabilidade. A felicidade tem essa questão, ela é duradoura, o que indica que não é necessário haver ausência de problemas para que ela dure, ok? Então, quando nós falamos sobre felicidade, aqui num foco muito mais trabalho, quando nós falamos sobre felicidade no trabalho, nós estamos a falar sobre esse estado de satisfação, de bem-estar, de plenitude que cada um dos colaboradores sente com relação ao seu trabalho, quer seja trabalhador por conta de outrem, quer seja um empresário ou empreendedor, quer seja um prestador de serviço, não importa. O trabalho que você executa, você precisa sentir-se feliz com ele. O ambiente de trabalho que circunda a entrega do seu serviço, você precisa sentir-se feliz com ele. Porque quando assim não acontece, essa durabilidade na infelicidade gera desengajamento, gera falta de entrega, gera instabilidade, gera tristeza, gera uma série de situações nada produtivas e que em nada agregam positivamente aos resultados que se quer alcançar. Vamos ver aqui 3 ações, 3 áreas específicas que precisam de ser trabalhadas para começarmos a trazer aqui mais afago, mais felicidade. Porque sim, no final do dia, um dos maiores objetivos da vida é ser feliz. Nós, enquanto humanos, temos a vontade, a necessidade de sermos felizes. Nós trabalhamos, nós vamos em busca das coisas, nós envolvemos-nos em relacionamentos, tudo isso em busca de sermos
felizes. Portanto, a nossa área de trabalho, que por sinal ocupa bastante tempo do nosso dia laboral, do nosso dia, precisa de ser uma área que nos traga felicidade. Então, lembrando do conceito base, felicidade não é ausência de problema. Partindo desse pressuposto, você, a organização, precisa trabalhar em 3 áreas principais. Primeiro, precisa trabalhar no sentido. O que é o sentido? O sentido é o motivo pelo qual você faz o que você faz. Se eu lhe perguntasse hoje, por que que você trabalha com o que você trabalha? Você saberia dizer? Qual é o seu porquê? Porque quem tem um porquê consegue suportar praticamente qualquer como, disse certo sábio. Portanto, enquanto profissional, pergunte-se, procure, invista tempo em entender o que está por detrás do que você faz. Você faz isso apenas porque alguém quer que você faça? Ou você faz isso porque tem a ver com algo maior? Tem a ver com seu objetivo de vida? Tem a ver com seu propósito de vida? Tem a ver com impactar e trazer mais resultados para a sua vida, para a sua família, para o seu país, para o mundo? Por quê? Por que que você faz o que você faz? Procure um sentido por detrás do seu trabalho. A organização, por outro lado, ainda neste mesmo ângulo, neste mesmo aspecto, sentido, precisa começar a identificar formas de conectar o seu trabalho ao propósito e ao sentido dos colaboradores. E não é preciso fazer uma ciência muito aprofundada à volta disso. Não, basta conectar as ações do trabalho a algo maior. Ou seja, o contexto laboral onde era venha trabalhar das 8 às 17 ou 18 e vá para casa porque sim, porque tens de fazer, é um conceito que cada vez mais perde espaço no mercado de trabalho atual. O tipo, o modelo, a forma, o que desejam os nossos colaboradores hoje está completamente diferente do que desejavam anteriormente. E ao contrário do que muito se fala, às vezes até quase que colocando de forma negativa determinado grupo de pessoas, ai, a geração Z, ai, a geração Y é preguiçosa, a geração Z. Não, mesmo as gerações prévias à geração Z também sofreram alterações à forma como encaram o trabalho. Efeitos mundiais como a própria Covid-19 gerou uma mudança de paradigma muito grande. Os colaboradores passaram a questionar-se e a pensar em coisas que antes jamais eles tiveram tempo de cogitar. Por isso, hoje, eles esperam das organizações coisas, abordagens completamente diferentes. E o sentido é uma delas. Então, a organização precisa de passar a passar sentido. Não apenas diga faça, explique claramente qual é o alvo da organização. Agora, mais do que nunca, pedem-se líderes inspiradores. Aqueles que consigam ter a capacidade de mostrar um futuro que ainda não chegou. Aqueles que precisam de ter a capacidade de mostrar o impacto social que a sua organização tem. Aqueles que têm a capacidade de mostrar ao colaborador o impacto na vida do colaborador. Então, preocupar-se com o desenvolvimento das suas pessoas, preocupar-se com os objetivos, os sonhos das suas pessoas, preocupar-se com conectar o seu sucesso ao sucesso das suas pessoas, preocupar-se com o desenvolvimento de mentalidade das suas pessoas. Isso é incontornável. Os colaboradores precisam de sentir que trabalhar na sua organização, trabalhar em determinada empresa é muito mais do que ir para pagar contas. Porque isso faz perder sentido. Eu vou apenas porque quero pagar contas. Mas se eu pudesse, eu não estaria aí. Se ele tivesse a escolha de poder decidir se continuasse ali ou abraçar uma outra oportunidade, será que ele escolheria ficar nesta organização? É importante que as organizações e os líderes das mesmas organizações que comecemos cada vez mais a ter um olhar mais atento, a perceber que o paradigma mudou
e que pede das organizações e dos líderes nas organizações uma nova abordagem. Segunda área que precisa de ser analisada: reconhecimento. A felicidade no trabalho está muito conectada ao quão bem, ao quão reconhecido o colaborador se sente dentro da organização. Como é que você, individualmente, pode trabalhar essa questão do reconhecimento? Porque aparentemente, porque o reconhecimento vem, aspas altas, usualmente de fora para dentro, ou seja, quando se fala na palavra reconhecimento, a tendência é nós começarmos a pensar: meu líder não tem me elogiado, a minha organização não tem me reconhecido com mais bônus ou com mais premiações. Mas, tratando-se de felicidade, sabendo que a felicidade é intrínseca, vem de dentro para fora, muito embora tenha amplo espaço de se tornar maior na medida em que transcende a nós mesmos, mas começa de dentro, nós precisamos de trabalhar nisso, é importante, mas precisamos de trabalhar nisso, é importante que nós entendamos o seguinte: a primeira pessoa a começar a reconhecer os seus resultados é você mesma. É você quem precisa de ser o primeiro apreciador, o primeiro analista dos seus resultados, o primeiro analista e fazer o acompanhamento para identificar de ontem para hoje o que eu melhorei. É muito comum nós procurarmos alvos por atingir, mas é bem mais difícil nós reservarmos tempo para celebrar o que nós já conseguimos. Reservarmos tempo para reconhecermos a nós mesmos, para reconhecermos os nossos progressos, para reconhecermos o quanto já progredimos, para reconhecermos o quanto nós melhoramos. Reserve tempo para isso, para reconhecer a si mesmo, para celebrar as suas conquistas. Celebre não apenas o resultado final, mas os progressos que for tendo no caminho até atingir aquilo que você precisa. O reconhecimento começa primeiro com você. Não deixe o reconhecimento ser algo estritamente externo, porque isso vai fragilizar-lhe. Sempre que não ouvir um parabéns ou receber uma palmadinha nas costas de fizeste um bom trabalho, você ficará triste. E diga-se de passagem, é bem frequente você não receber um parabéns, um excelente trabalho, com tanta frequência, especialmente em dependência do ambiente de trabalho em que você se encontra. Então não permita que o reconhecimento tenha de partir exclusivamente de fora. Não faça isso. Reconheça a si mesmo. Aponte as suas alegrias. Quando for dormir, antes de se deitar, pense: que coisas boas eu consegui fazer hoje? Que coisas eu melhorei hoje? E celebre isso. Sorria, ainda que esteja sozinho. Se alegre. Isso é reconhecimento. E vai dar-lhe uma sensação de bem-estar e vontade de continuar a fazer mais e melhor, porque provavelmente na noite seguinte você vai ter novamente mais coisas para celebrar. Agora, virando este aspecto do reconhecimento para a empresa, para a organização, o que a empresa, a organização pode fazer para trazer maior reconhecimento aos colaboradores, às equipas, aos líderes? Como é possível fazer isso? É importante que não se mascare aquilo que foi bem feito. O mundo corporativo é tão focado em resultados que já é bem semelhante, que não deixa também de ser um mundo corporativo, ao mundo do desporto. Repare que os profissionais de desporto acabam, no momento em que eles vencem uma Liga dos Campeões, um campeonato da NBA, no dia em que ele vence, a pergunta que lhe é feita é: e o que será da próxima época? É que não há espaço para que as pessoas consigam celebrar e ser celebradas sobre uma vitória. As organizações, fruto da necessidade de atingir metas, e entende-se, está certo. Mas é importante não permitir que isto se torne de tal forma afunilador do reconhecimento que nós só dirigimos palavras aos nossos colaboradores quando é para criticar, quando é para dizer eu tenho que ser ajustado. E não dirigimos palavras, não dirigimos e-mails, não dirigimos prêmios para quando as coisas saem bem.
é muito importante criar-se rituais de reconhecimento. Se você é líder, tenha rituais de reconhecimento, ok? Pode reservar, por exemplo, a segunda-feira do reconhecimento ou a sexta-feira do reconhecimento. Então diga ao seu técnico: estou muito feliz pelo que tu fizeste. Parabéns, aprecio muito a forma como cuidas dos relatórios. Parte dos nossos resultados vieram por conta dessa tua entrega. Reconheça. E muitas vezes o reconhecimento nem pede tanto investimento financeiro, são palavras. Isso é reconhecimento. Pode também a organização criar reconhecimentos que vão além das palavras. Pode, dentro daquilo que é possível, quando a empresa tem bons resultados, atingiu os dividendos necessários, atingiu o target necessário, cogite seriamente na possibilidade de dar bônus extras aos colaboradores, em especial aqueles que estiveram envolvidos diretamente no alcance desse sucesso. Essas pessoas precisam sentir-se reconhecidas, precisam sentir a conexão entre o sucesso da empresa e o sucesso deles. Eles têm de ver que quando a empresa atinge 50% mais, significa que seja emocional, financeiro, o que for, ele precisa também de ver ela progredir. Na medida em que a empresa progride, o colaborador progride com. O que é que isso faz? Isso gera conexão. Ele já não trabalha apenas porque tem que trabalhar para si, com aquela sensação de que eu estou a fazer apenas porque o meu chefe. Não, ele está a fazer aquilo também por ele, porque ele percebe nitidamente que à medida que a empresa progride, ele também progride. Então reconheça, crie ações, crie premiações, crie o trabalhador do mês, crie o trabalhador do ano. Se houver avaliações de desempenho, o que é muito bom que haja, aqueles profissionais que foram os mais destacados na avaliação de desempenho, não os deixe ficarem assim por nada. Parabéns e acabou. Não, reconheça-os. Publique na intranet para que as pessoas saibam qual foi o top 10 dos colaboradores. E isso até vai gerar, vai impulsionar, porque muitos vão ver aquela cena e vão querer no ano a seguir também gostar daquela lista. E vai aumentar a produtividade, vai aumentar o engajamento, vão aumentar os bons resultados da própria organização. Então, quer a pessoa individualmente deve reconhecer a si mesma e não ficar dependente do externo, e quer a organização deve reconhecer os colaboradores, percebendo que este processo de reconhecimento gera engajamento que no final se traduz em maior rendimento, maior entrega, melhores resultados. Vamos ao terceiro e último ponto. O terceiro e último ponto é take. Let me remember. Desde onde? Ui. É isso aí. Bora lá. O terceiro e último ponto é o equilíbrio. Para nós sentirmos-nos felizes, é importante nós percebermos que a linearidade é perigosa, ok? Em qualquer área da vida. Pense, por exemplo, na saúde. Para quem já esteve numa clínica, num hospital, ou talvez viu em algum filme, em algum boneco, que for. Existe uma maquinazinha que vai controlando os batimentos cardíacos, independência do estado de saúde da pessoa. É conectada aqui uma máquina, e os nossos batimentos cardíacos vão aparecendo naquela mini televisãozinha, okay? Que usualmente fica aqui de lado. E se você notar, os batimentos cardíacos, eles não são lineares. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele oscila. No dia em que você vir que aquela máquina deixou de fazer a oscilação e passou a ser linear, é a morte do artista. Aí você sabe que acabou. E quem já passou por isso, sabe como é. A vida profissional, a busca pela felicidade, concebe e exige esta oscilação. Ser linear não é positivo. Muito pelo contrário.
Então é necessário que haja espaço para haver intervalos, ok? Trabalhar sem parar não é positivo. Descansar sem parar também não é positivo. Tem que oscilar. Então, o que você pode fazer neste aspecto do equilíbrio, de modo individual, para cuidar da sua própria felicidade? O que você pode fazer? Estabeleça intervalos frequentes ao longo do trabalho. Não precisa esperar que chegue o final de semana para que você tenha intervalos. Não precisa esperar que chegue o final do expediente para que você tenha intervalos. Faça intervalos frequentes. Use técnicas como a técnica do Pomodoro, 25 minutos de concentração, 10 minutos de intervalo. Ou se o seu trabalho exige mais minutos de concentração, então faça, mas tenha intervalos. Estima-se que a nossa mente, o nosso cérebro humano, de 90 em 90 minutos no máximo, ele vai precisando de intervalos. Então tenha cuidado com a questão de querer trabalhar linearmente, sem parar. Eu entendo que para muitos profissionais, e aqui não se sinta mal, eu me revejo, já me coloco nisso, para muitos profissionais que trabalham com foco em objetivos, muitas vezes temos a tendência de trabalhar até atingir o resultado. E só depois de atingir é que nós paramos. Só que muitas vezes há resultados, há objetivos que pedem um foco de muitas horas. Então nós acabamos por perder esse equilíbrio e isso afeta o nosso bem-estar, afeta a nossa felicidade. Uma dica simples que você pode usar, caso seja o tipo de pessoa que quando entra em modo foco tem dificuldade em sair daí, beber muita água. O que vai acontecer é que você vai levantar eventualmente. E isso vai ajudar-lhe a resolver. Eu próprio usei essa técnica, por isso estou a partilhar consigo. Tá bom, faça isso, dá super certo. Uma outra técnica é você combinar ou alinhar com pessoas para eles interromperem o seu processo. Que seja a sua mãe, que seja o seu filho, que seja seu amigo, o que for. Converse com uma pessoa que conhece a sua rotina, sabe desse seu desafio, sabe desse seu problema de trabalhar, 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 meio workaholic e não parar. Fale com essas pessoas e peça a elas para ligarem em horários específicos. 12 horas, o telefone vai tocar. 10 horas, o telefone vai tocar. Essas coisas vão ser o seu sinal de alerta de para, esse é o momento de respirar, ok? Então, sempre tenha intervalos regulares ao longo do dia. Trabalhei o pico de 90 minutos, respira. Trabalhei o pico de 30 minutos, respira. Lembrando que nós somos pessoas diferentes e temos capacidades e níveis de concentração diferentes. Para pessoas com nível de concentração muito elevado, este desafio costuma ser mesmo um desafio. Não é fácil parar no meio de algo que nós queremos tanto terminar. Então, para essas pessoas, adotem outras medidas como essas que eu mencionei. Para aquelas pessoas que o desafio é o inverso, eles concentram-se, mas concentram-se pouco, está tudo bem, só não se perca em excesso no intervalo, ok? Então eu fico 15 minutos ou 20 minutos focado e depois descanso mais 5, mais 10 e volto ao trabalho. Vá fazendo essa oscilação frequente, procure, pesquise técnica do Pomodoro, ok? Para você conseguir trabalhar com ciclos de intervalos entre foco e desengajamento. Foco e desengajamento, ok? Tem de haver este equilíbrio, é extremamente importante. Não pense que o momento da ociosidade é uma coisa má. Ser ocioso, inclusive, é bom quando é feito dessa forma estratégica, ok? Tenha orgulho do seu momento de ociosidade e diga mesmo às pessoas que lhe ligar, eu não posso fazer isso agora. Mas por quê? Porque eu estou no meu momento de não fazer nada. Isso, não tem que ter vergonha. Nós vivemos num mundo onde ser ocupado ficou chique, né? Você diz, não, eu tenho agenda. Mesmo quem não tem agenda quer dizer que tem. Porque está preocupado que vai ser interpretado como sendo alguém menos produtivo, menos capaz, preguiçoso e por aí vai. Saia desse jogo de buscar o reconhecimento dos outros. Lembra do segundo ponto, o reconhecimento? Pare de querer esperar que as pessoas reconheçam que você é eficiente apenas quando você diz que está extremamente ocupado. Saia desse jogo. Você sabe que é eficiente, porque você reconhece, aponta os seus resultados e progresso. Você não precisa de validação alheia para avançar com a sua vida. Então, o que é que você vai fazer? Tenha intervalos. E nos seus intervalos, recuse-se a permitir que pessoas, de forma trivial,
cheguem, tirem do seu momento de ociosidade para ir para uma outra coisa que interessa a ele. Diga mesmo, vai fazer alguma coisa hoje? Por acaso não. Estou mesmo sem fazer nada. E não queres ir para aí? Não. Estou num momento muito sério, onde eu não faço nada. Tá bom? Sinto orgulho desse momento de não fazer nada. Também é produtividade. Empresa. O que a empresa pode fazer para promover maior equilíbrio por parte dos colaboradores? Tenha em atenção que quando a empresa, e a empresa, entenda, a empresa é inanimada, a empresa é um nome no documento que sai do guichê único a dizer que tem o NIF XPTO. O que realmente faz as empresas somos nós, são as pessoas, ok? Então, as pessoas, os líderes das empresas, esses é que fazem a empresa, tá bom? Então, tenha aqui muito cuidado com estar das 8 às 8 a trocar, a mandar 1001 mensagens, 1001 e-mails com as pessoas, porque você está a mandar uma mensagem, você está a mandar a mensagem de que nós aqui não temos intervalos, ok? Se você, por outro lado, porque às vezes muito se fala sobre líder, às vezes não é o líder, ok? Às vezes é o liderado, às vezes é a equipa, ok? Eu própria passo por isso. Tenho algumas áreas, algumas equipas minhas que têm o costume de mandar mensagens à noite. Isso para mim dá bug, eu não consigo muito bem. É sobre eles são assim, ok? Então, não é sobre mim, porque eu, às 20 horas, estou lá e sempre estive desconectada, ok? Então, mas isso é positivo, mas fica claro, ok? A equipa que está a desatar a mandar mensagem às 20 e às 21 tem de saber que há dias que a resposta não vai vir. Eu vou responder no dia seguinte, porque eu tenho mais que fazer. Exemplo, dormir. Então, isso é uma mensagem que você está passando à equipa. Você está a dizer à equipa, eu prefiro que vocês me passem a mandar informações em horário normal de trabalho, pelo amor de Deus, ok? A inversa é proporcional. Muitas vezes somos nós os líderes a fazer isso. Já falamos com a equipa das 8 às 18. Chega 20 horas, 21 horas, 0 horas e estamos nós novamente a mandar WhatsApps, a mandar e-mails. Eu não sei se as pessoas sabem, mas isso é considerado trabalho extra. É hora extra. Eu já trabalhei das 8 às 18 e você me manda mensagem no WhatsApp sobre trabalho, isso é hora extra. E será que estamos a pagar as horas extras às pessoas? Talvez não. Então, há que ter muito cuidado com isso, ok? Considere cuidadosamente criar normas na sua equipa, tá bom? Cria normas, especialmente equipas que trabalham oficialmente das 8 às 17, das 8 às 18. As que têm horário fixo, há que ter muita rigorosidade com eles, ok? Especialmente nessa nova era. Se você tiver então a chamada, porque nós agora estamos numa época, acho que nunca antes aconteceu na história, de na mesma época, no mesmo momento do trabalho, nós temos tantas gerações diferentes. Nós temos os boomers, nós temos os millennials, temos geração X, temos todas as gerações em um mesmo ambiente de trabalho. Notícia, cada uma dessas gerações tem um perfil tendencial de trabalho. Inclusive no que se considera ser bem-estar, felicidade, cada um pensa de uma forma. Talvez se você tiver geração Z, ele acha que mandar mensagem às 23 está tudo bem. Aliás, é o momento em que ele mais produz, é quando ele entra nos TikToks, é ali. Então ele vai querer falar contigo neste movimento, ok? Por outra, se você tiver millennials na sua equipa, ele vai querer lhe responder ao longo do dia. E quando for 20, 21 horas, ele já entende que isso aí, essa pessoa não está muito bem. Você vai ter por outro, os de geração X, que podem achar que o trabalho não tem limites. Não importa se é 20 ou 21, que nós queremos é trazer resultados. Então ele fala contigo o dia todo. Veja o que é ter tantas gerações diferentes, cada uma com uma expectativa, e termos que alinhar equilíbrio. Então há que chegar a um consenso, converse abertamente com a equipa, deixe claro, estabeleça limites. Diga, nós temos horário de trabalho full time, nós trabalhamos das X às X. Portanto, há que haver limites para que haja equilíbrio e espaço para que as pessoas consigam ter uma vida além do trabalho, ok? Invista nisso se você for líder. A própria empresa pode também fazer muito mais. Pode criar ferramentas. Por exemplo, criar ferramentas tecnológicas que de 90 em 90 minutos o computador para.
Não é mais sobre deixar o fulano parar, porque às vezes o fulano é do time da Jezreel, não para. O computador sozinho vai bloquear. 90 minutos, travou. E só volta a estar disponível daqui a 5 minutos, daqui a 4 minutos, ou o que for que tiver sido estabelecido. A organização também, tendo esta métrica, pode criar aqui um ranking mensal, anual, semestral, o que for, dos colaboradores que são os top no bem-estar, no well-being, e reconhecê-los. Meta ali no mapa, premia, para que as pessoas entendam claramente que o que a empresa quer é bem-estar. O seu colaborador, há colaboradores que são muito focados em trazer resultados, Este seu colaborador, quando ele estiver doente, quando ele estiver a passar por alguma coisa, deixe-o saber e corte, ok? Recentemente, um dos colaboradores da minha equipa esteve doente. Ficou doente e esteve doente exatamente porque o médico considera que ele precisa de começar a ter mais equilíbrio. Eu, inclusive, também considero isso. Ok? Mas ele tem um desafio pessoal que ele está a ter de trabalhar. E quando ele retornou, ele disse: Olha, eu tive isto, eu tive aquilo, então eu gostaria muito de entregar, mas vou entregar já amanhã. Novamente, ele estava a entregar deadlines muito apertadas, muito fechadas, sem necessidade, ok? Então, houve necessidade de eu dizer claramente, ok? Nós, os líderes, precisamos fazer isso. Diga claramente: eu não quero que o teu bem-estar seja prejudicado por causa disso. Vá descansar, não tem que me apresentar amanhã. Vamos conversar semana que vem. Refaz esse cronograma para que você consiga entregar-me este serviço sem ter que ser a custo da tua própria vida, saúde e bem-estar. Isso são ações aparentemente simples, mas que passam mensagens claras e que não tem como um colaborador, uma colaboradora não se sentir feliz, não se sentir valorizada, não se sentir reconhecida em um ambiente desse. É impossível. 2 e 2 são 4. Ele vai sentir-se valorizado, respeitado. E, portanto, estranhamente, ao contrário do que muitos líderes pensam, ele não vai ficar preguiçoso. Não. Ele vai entregar mais. Porque ele sabe que tem uma liderança que valoriza o que ele faz. Uma liderança que traz sentido para o que ele faz. Uma liderança que respeita intervalos. Uma liderança que não faz um drama fazer um evento, porque o colaborador disse: eu estava ocupado a fazer isso, fui levar a minha mãe ao hospital. Há empresas que até o pai que levou o filho ao hospital fica drama. Como pode isso? Isso não é uma boa mensagem. E isso não contribui em nada para a felicidade corporativa. Então faça isso você por si mesmo. Encontre sentido, reconheça a si mesmo, não espere que venha de fora, e tenha equilíbrio. Estabeleça limites, saiba dizer não, saiba parar a si mesmo. Empresa, traga sentido, reconheça os colaboradores e permita, crie uma cultura que promove o equilíbrio. Isso é o que tínhamos para falar hoje. Como sempre, foi um enorme prazer. Vemo-nos no próximo vídeo.